Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto dos filhos de Adão e Eva, mas silencia sobre suas filhas? O livro de Gênesis diz que o primeiro casal teve filhos e filhas. E mesmo assim, só 3 nomes são registrados: Caim, Abel e Sete. Mas se havia filhas, por que seus nomes desapareceram? Por que o silêncio? Teriam elas sido esquecidas ou deliberadamente apagadas da história sagrada? Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode abalar sua visão sobre a origem da humanidade. Vamos revelar registros antigos, livros excluídos e conexões espirituais que poucos ousam investigar. Você vai entender por que essas mulheres foram invisibilizadas e por que seu papel foi muito mais crucial do que parece. E se você ama os mistérios da Bíblia, comente agora: quero aprender mais sobre a Bíblia. Mas cuidado, o que vem a seguir pode mudar tudo. A Bíblia é clara: Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Está escrito em Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão, depois que gerou há 700 anos, e gerou filhos e filhas. Mas nenhum nome feminino é citado. Nenhum. Apenas Caim, Abel e Sete são mencionados diretamente. Isso não parece estranho? Como a humanidade teria crescido se não houvesse mulheres para gerar descendentes? Elas existiram. Elas estavam lá. Mas foram apagadas do relato. Por quê? Esse silêncio grita. Gênesis detalha nomes, idades e genealogias com precisão quase obsessiva. Homens como Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó, todos têm seus descendentes listados. Mas as filhas de Adão e Eva, nada. Nenhum nome, nenhuma idade, nenhum traço. Não há qualquer explicação direta sobre quem foi a esposa de Caim ou de Sete. Apenas uma frase breve que parece ter sido esquecida: Adão teve filhos e filhas. E esse pequeno versículo levanta um dos maiores mistérios da origem da humanidade. Quem foram essas mulheres? Por que seus nomes foram ocultados? Teriam sido suas identidades consideradas irrelevantes? Ou o motivo do silêncio seria ainda mais profundo? Algo que a Bíblia propositalmente decidiu não revelar? A verdade é que sem elas, a existência de toda a raça humana seria impossível. Caim teve filhos, Sete teve filhos. Mas com quem? Se eram suas irmãs, por que a Bíblia simplesmente não diz isso de forma aberta? Por que a esposa de Caim aparece de forma tão súbita em Gênesis 4:17, como se surgisse do nada? E mais, como Caim, após ser condenado por matar Abel, teme ser morto por qualquer um que o encontrasse, se só existiam ele, Adão e Eva? O silêncio sobre essas filhas é tão estranho quanto a marca misteriosa colocada por Deus em Caim. 2 enigmas que aparecem juntos e que até hoje geram debate entre estudiosos, teólogos e arqueólogos. O que a Bíblia está escondendo? Porque justamente essas mulheres, fundamentais para o início da vida humana, têm suas identidades apagadas da narrativa sagrada? E aqui vai uma pergunta direta para você. Por que você acha que os nomes das filhas de Adão e Eva foram ocultados? Comente abaixo. Sua visão pode ajudar a iluminar esse mistério ancestral. Mas uma pista essencial sobre essas mulheres foi abandonada e está onde quase ninguém presta atenção. Gênesis 4:17 nos traz uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Mas até aqui os únicos seres humanos mencionados são Adão, Eva, Caim, Abel, que já havia sido morto, e posteriormente Sete. Então surge o mistério inevitável. De onde veio essa mulher com quem Caim se uniu? A explicação mais aceita entre os estudiosos é direta e desconfortável para a sensibilidade moderna. Caim casou-se com uma de suas irmãs.
uma das filhas de Adão e Eva não nomeadas nas Escrituras. Essa hipótese, por mais estranha que soe hoje, é a única que se encaixa perfeitamente no relato bíblico. Afinal, se todos os seres humanos vieram de um único casal, os primeiros casamentos inevitavelmente ocorreriam entre irmãos ou sobrinhos. Vale lembrar que, àquela altura, a lei que proibia casamentos entre parentes ainda não existia. Ela só surgiria séculos depois, com Moisés. No início da humanidade, a genética era pura, não corrompida por gerações de mutações e falhas. Por isso, não havia os riscos que hoje associamos a esse tipo de união. Além disso, o propósito era claro: povoar a terra. Outros exemplos dentro da própria Bíblia reforçam esse padrão. Abraão casou-se com sua meia-irmã Sara. Isaque casou-se com sua prima Rebeca. Jacó casou-se com Leia e Raquel, suas primas diretas. Todos os patriarcas se uniram a mulheres da própria linhagem. Isso mostra que o casamento entre parentes próximos fazia parte do início da formação do povo de Deus. Mas mesmo que essa seja a explicação mais lógica, existe uma pergunta que ainda permanece sem resposta. Se era uma união esperada e natural para aquele tempo, por que a Bíblia não citou o nome da esposa de Caim? Por que, em um livro repleto de genealogias minuciosas, justamente essa mulher, a mãe do neto de Adão, permanece no anonimato? A omissão não parece acidental. Talvez o autor sagrado tenha optado por preservar o foco em uma linhagem específica. Ou talvez o silêncio carregue um peso teológico, um segredo, uma tensão não resolvida. Mas e se a esposa de Caim não fosse sua irmã? E se ela tivesse vindo de outro lugar, de fora da linhagem de Adão? Essa teoria, embora rejeitada por grande parte das tradições cristãs, tem sido defendida por estudiosos que tentam preencher uma lacuna real nas Escrituras. O argumento começa com uma simples observação. Caim, ao ser condenado por Deus após matar Abel, teme ser morto por qualquer um que o encontrasse. Mas quem seriam esses outros, se até então só haviam 3 pessoas vivas: Adão, Eva e o próprio Caim? A resposta mais controversa é esta: Deus poderia ter criado outros seres humanos além de Adão e Eva. A base para essa hipótese está no próprio texto bíblico, em Gênesis capítulo 1, onde se lê: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Note que essa criação ocorre antes da narrativa do Éden, apresentada de forma separada em Gênesis capítulo 2. Isso levou alguns intérpretes a sugerirem que Gênesis 1 fala de uma criação coletiva, enquanto Gênesis 2 detalha a criação de uma linhagem específica: Adão e Eva. Se isso for verdade, Caim poderia ter se unido a uma mulher descendente desses outros humanos, criados à parte, que viviam em outras regiões. E isso explicaria não apenas a existência de sua esposa, mas também como ele pôde construir uma cidade. Afinal, não se constrói uma cidade para 4 ou 5 pessoas, mas essa hipótese, se verdadeira, abalaria os pilares da teologia cristã. Porque a doutrina da salvação está ancorada na ideia de que toda a humanidade caiu em Adão. E por isso, toda a humanidade precisa do segundo Adão, Jesus Cristo. Se existiram humanos que não descendem de Adão, então eles não herdaram o pecado original. E se não herdaram o pecado, não precisariam da redenção. Isso criaria 2 tipos de humanidade, uma com queda, outra sem. E isso rasgaria o plano de salvação de Gênesis ao Apocalipse. Por isso, mesmo com argumentos intrigantes, essa teoria permanece uma linha perigosa, ousada e, para muitos, inaceitável. Mas se essa hipótese causa tanta tensão, por que ela ressurge com tanta força em um antigo livro esquecido?
Se a Bíblia permaneceu em silêncio sobre os nomes das filhas de Adão e Eva, um antigo livro apócrifo ousou revelar o que o Gênesis nunca declarou. Trata-se do livro dos Jubileus, um texto datado do século II a.C., também conhecido como Pequeno Gênesis, que reconta os eventos dos primeiros capítulos bíblicos com detalhes adicionais, muitos deles considerados polêmicos, até perigosos, para o cânon oficial. De acordo com os Jubileus, Adão e Eva tiveram filhas com nomes próprios. E mais, o texto afirma que Caim casou-se com uma irmã chamada Auã e que Sete casou-se com outra irmã chamada Azura. Ou seja, não apenas o incesto era inevitável no início da humanidade, como esses nomes perdidos carregavam significados espirituais profundos. Auã, segundo os Jubileus, nasceu no 7º ano do 3º jubileu, o que corresponderia ao ano 136 após a criação. Seu nome é associado a termos hebraicos como iniquidade, vaidade ou tristeza. Ela foi dada como esposa a Caim, o homem exilado, e seguiu com ele para a terra de Nod. A Bíblia diz, em Gênesis 4:17, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade do nome de seu filho, Enoque. Auã, então, tornou-se a mãe do primeiro filho nascido fora da presença direta de Deus. Azura, por outro lado, representa o oposto. Segundo o livro dos Jubileus, ela nasceu após a morte de Abel e originalmente havia sido prometida a ele. Mas após o assassinato, foi dada a Sete como esposa. Gênesis 4:26 diz: E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Azura foi mãe de Enos, e sua linhagem deu início à adoração. Ela carrega o símbolo do retorno, da reconexão espiritual, da fé restaurada após a queda. Assim, temos duas filhas com destinos opostos. Auã, símbolo da consequência e do exílio. Azura, símbolo da esperança e da redenção. Ambas saíram do ventre de Eva. Ambas moldaram os caminhos da humanidade. Mas enquanto seus nomes foram esquecidos nos relatos oficiais, suas histórias continuaram ecoando em textos antigos e nos destinos eternos das duas linhagens que geraram. Mas o que esses mesmos textos revelam a seguir envolve muito mais do que famílias. Envolve gigantes, corrupção espiritual e a ira de Deus. As linhagens de Caim e Sete seguiram caminhos opostos. Enquanto Caim construiu cidades e forjou ferramentas, Sete transmitiu a seus filhos o temor a Deus. Mas com o passar das gerações, algo aconteceu. Um cruzamento impróprio entre essas duas linhas abriu espaço para uma corrupção jamais vista. Gênesis 6:1-2 diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que eram os descendentes de Sete, homens ensinados nos caminhos do Senhor. Já as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem de Caim, criadas em meio à violência, vaidade e orgulho. Quando essas duas linhagens se misturaram, nasceu uma geração deformada espiritualmente e fisicamente. O versículo seguinte, Gênesis 6:4, revela: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses gigantes, chamados de Nefilins, tornaram-se símbolos da corrupção total. Seres violentos, brutais, que espalharam terror e sangue. A terra foi se enchendo de maldade, não só por causa deles, mas também porque os justos começaram a desaparecer. O mal contaminava tudo,
A linhagem de Azura e Sete estava sendo tragada lentamente. E foi nesse cenário de corrupção crescente que as raízes da promessa quase desapareceram, salvas apenas por aqueles que ainda se lembravam do pacto original. Para concluir, reflita. Os primeiros capítulos da Bíblia são carregados de nomes, idades e gerações. Mas quando se trata das primeiras mulheres nascidas da humanidade, o silêncio é quase total, apenas uma linha. Adão teve filhos e filhas. Nenhum nome, nenhuma história, nenhum rosto. Como se a base da continuidade humana fosse importante o suficiente para existir, mas não para ser lembrada. E é aí que o mistério se torna mais profundo, porque apesar do silêncio das Escrituras, tradições antigas, como o livro dos Jubileus, sugerem que essas filhas tinham nomes, papéis e destinos marcantes. A verdade, nós não sabemos com certeza, mas o simples fato de esse tema provocar tantas perguntas já revela algo importante. Nem tudo que importa está registrado, e nem tudo que está registrado foi compreendido. Hoje, em meio a uma era de excesso de informações, corremos o risco de esquecer o essencial, que a fé bíblica nasceu de linhagens reais, de histórias concretas, de pessoas que não apareceram nos títulos, mas sustentaram as promessas. É por isso que precisamos olhar para os detalhes, para as omissões, para os silêncios, porque ali Deus também fala. Se esse conteúdo te fez refletir, curta este vídeo, compartilhe com alguém que ama mistérios da palavra e inscreva-se no canal para mais revelações como essa. E agora diga nos comentários, qual hipótese sobre a esposa de Caim você acredita ser a mais provável? Seu comentário faz parte dessa busca, e é buscando juntos que a fé se fortalece. Por hoje é só, e que Deus te abençoe.